11 horas e 15 minutinhos, o programa é ao vivo, algo a mais, aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Todos os dias um tema diferente. Começamos segunda-feira com filhos e as dificuldades na escola. E durante o intervalo aqui a Mônica falou, vamos sair um pouco dessa coisa da aprendizagem, né? Vamos falar de outros temas que são bastante importantes, por exemplo, a sexualidade, né? Na escola. A escola evoluiu muito, né? Abordando e trabalhando sobre isso. Porque escola também faz coisas e ajudam muito também os pais nesse desenvolvimento do social, embora não responsabilidade, entendeu, da escola. Hoje existem essas questões que precisam vir à tona, porque a criança leva isso para a escola, né? A criança tem a parte social dela também, que precisa ser trabalhada na escola. Então, a escola, além do aprendizado, também convive, né? Convive com todas as questões sociais, de todas as idades. Como é que uma criança de 6 anos convive com seus coleguinhas, como é que a de 12 convive, né? Como é que a de 13 convive, porque cada idade tem características diferentes, né? Então, assim, o professor ele precisa entender como é que eu dou aula para uma sala de criança de 6 anos, eu sempre digo isso. O que é que um professor, então, precisa saber das crianças de 6 anos? Eu preciso conhecer, porque naquele aprendizado vai ter de tudo, né? Então, assim, a sexualidade hoje é trabalhada em termos de prevenção de abuso sexual, desde criança de 2, 3 aninhos, né? Então, existe esse trabalho nas escolas hoje. Existe o trabalho social, né? Que os alunos conversam assim, em sala de aula sobre respeitar o colega, respeitar o próximo, os valores, né? Então, isso também é um trabalho que muitas escolas fazem, acho belíssimo isso, né? Então, assim, como diz, tem os mais, tem os menos, mas tem escolas que trabalham muito isso. E isso é importante, né? Porque o aluno não é um ser ali, eu vim aqui, é aqui que eu vou aprender, aqui que eu vou... Então, precisa também nortear todos os aspectos que envolvem a escola, né? Hoje a gente está vendo aí, em saídas de escolas, acontecendo casos bárbaros, que a gente vê todos os dias. E o que fica marcado lá? A escola, né? A escola. A coisa foi na porta da escola, ou a briga aconteceu lá numa festinha, mas o aluno é de que escola? Né? Então, eu falo assim, tem horas por mais, sabe, assim, que a gente trabalhe, que a gente faça todo um trabalho como esse, é sempre bom que os nossos alunos, nós trabalharmos também essa questão das dificuldades, né, de relacionamento, né, da sexualidade. E isso é um propósito também em discussão, né, das dificuldades que hoje a gente encontra por aí. E que é uma abertura que já começa com o esquema familiar. Isso. Né? Não tem por que ter pudor de abordar certos assuntos com os filhos, não tem por que não dar a ele a resposta na hora que ele faz a pergunta, ou que não, dependendo da idade, vai se dar a proporção da resposta para a idade. Isso. Mas não tem que ter tabu com certas coisas, né? Não dá mais para criar iludido, achando que papai e mamãe não brigam, que o vizinho não mexe com o outro. Não vai deixar público, é claro, a coisa na essência. Mas não dá para a família também. Mas tem que aguardar a pergunta, não? Eu acho que as coisas vêm geralmente uma pergunta. E quando vem, porque alguma coisa já o inquietou. Ele percebeu alguma coisa no ar. Quando eles trazem, sabe? E aí nessa hora, não tem como não dizer, não tem como parar, olhar no olho 5 minutos e, sabe, sobre o porquê. Eu tinha um caso que uma menina chegou e falou assim, mãe, o que é sexo? A mãe levantou da cama, peraí que eu vou no banheiro escovar meu dente, não sei o quê. Sabe assim? Então, todo mundo fala assim, mas Mônica, às vezes eles pegam a gente assim, né? E é verdade, ele te surpreende. E às vezes ele nem queria saber exatamente aquilo, né, que a gente estava pensando. Nos casos, aí eu digo aos pais, o que é virgem? Devolve a pergunta. Na maioria das vezes, né, Sueli? Na maioria a gente conversa muito isso. Quando o filho pergunta, ele já sabe. Sabe o que ele quer? Ele quer ver como que a mãe dele vai abordar, como que vai ser o que vai ser. Como que a família dele lida com aquilo. Ser natural. Agora, eu gosto muito de devolver com pergunta. Eu falo assim, devolve com uma pergunta. Mas dentro desse assunto eu posso falar tanta coisa. O que exatamente você quer saber? É verdade. De repente. Agora, e a Gisele falou uma coisa legal, né? Que é assim, e quando não perguntar, às vezes eu que pergunto. Se tiver assunto que nunca falou, um assunto que de repente está lá na sua cabeça e fala, ai, nunca conversei sobre isso e tal. Eu acho que também é uma coisa que a gente pode perguntar. Você assiste alguma assistindo televisão e aquelas notícias bárbaras, né? Por exemplo, do pai que matou o filho, filho que matou o pai.
E o meu filho não pergunta, mas eu faço questão de falar a respeito. Está assistindo, com certeza alguma coisa ali ele tirou, né? Então, e aí perguntar o que entendeu, o que achou, o que gostou, não gostou, o que, né? Não pode achar normal, pelo amor de Deus. Dialogar sobre isso, né? Isso mesmo. Aí você entendeu, por isso que eu falo, é saber o que seu filho pensa. Né? Às vezes, mas se acontecer alguma coisa no shopping, uma correria, você conhece seu filho. Você sabe o que ele vai fazer. Mas sabe por que você conhece? Porque você sabe como ele pensa e a ação dele. Então você conhece. Quando a gente não conhece, a gente não sabe o que o filho vai fazer. Né? O meu vai pegar um telefone, vai para o banheiro, vai por quê? Porque às vezes a gente fala com tanta certeza, né? Nossa, se meu filho vê isso, ele vai me matar. Por que a gente fala isso às vezes para o filho? Porque sabe. Né? Né, mãe? Comprou um brinco para a senhora, não comprou meu celular. Né? Alguma coisa lata, ele conhece. Né? Então você já sabe, fala assim, eu vou chegar em casa, eu estou vendo tudo. Por que você fala isso? Porque a gente conhece. Exato. E quando a gente não conhece, a gente não sabe o que vai acontecer. E todas essas questões, desde a questão do sexo, da violência, do bullying, etc. Tudo isso tem uma relação direta com dificuldade ou não na escola. Uma criança que de repente não encontra nos pais o caminho para conversar, não encontra as respostas que ele quer. Isso não desencadeia dificuldade escolar? Desencadeia. Sim, de repente ele lá no momento que era para estar conectado ao professor, pensando, escrevendo, respondendo, ele está em outra coisa, porque ele está com a mente tão necessitada de outras coisas, né? Então tudo isso se encaixa. Agora uma outra coisa interessante é assim, às vezes, como nós falamos agora há pouco, às vezes os pais erram sem querer, né? Sim, isso é importante, né? Por exemplo, mas como, Roberta, que meu filho, minha filha tão novinha, não tem nem 6 anos ainda, como é que tá mordendo tanto, chutando tanto, batendo tanto? Lá em casa se tem uma coisa que a gente sempre falou, não bata, não machuque, não morda. E eu falei, você acha que é de tanto que vocês falaram para não fazer? Será que não porque pode, a gente não basta a gente falar. Pois então, é que eu aprofundei com eles. O que eu respondi na hora? Eu falei assim, será que basta a gente falar não faça isso, não faça aquilo? Como que eu não vou falar? Eu falei, vou dar uma dica para vocês irem além disso, né? Além de falar que não pode, perguntar. Quando fez, pedir para explicar. Mas você fez por quê? Quem fez? Quem estava errado? Aí o pai me deu uma resposta lá na hora, eu lembro que ele pegou e falou assim, não, mas eu sempre faço isso com ela. Quando acontece, eu falo assim, mas você não podia ter feito isso, porque com a sua amiga eu falei, epa, mas o senhor está fazendo exatamente o que eu estou pedindo para o senhor não fazer, pai. Vamos voltar, se conecta na minha reflexão. Eu estou pedindo para o senhor dialogar com a sua filha e ouvir o que ela tem para falar. E não o senhor dá pronto, que é uma tendência, né? Vai lá e fala, não faça isso, ou do sexo, ou assunto que for, né? Então, vale muito. Como que nós vamos chegar nesse nível que a Mônica está falando, de conhecer como é que o seu filho vai reagir, saber o que ele vai responder, quando você cansa de fazer pergunta para ele. Filho, mas espera lá, por que isso aconteceu? Mas e agora, próxima vez que acontecer? Como é que você vai agir? Eu não vou e falo. Da próxima vez, você faça isso, isso e isso. Não, muda. Agora, pergunta. E como é que se começa esse conhecimento? Você vai com o seu filho, vai numa festa, lá ele brigou, vamos embora para casa. Outra coisa, para de conversar com o filho dirigindo o carro. Eu sempre falo isso. Pode? Você fez isso, porque você fez aquilo, porque não sei o que, converse seu filho. Ei, chegamos em casa, vem cá. Senta aí, filho, vamos conversar. Mas olha a minha afeição. Eu não posso estar brava, eu não posso estar amarga, entendeu? Eu tenho que conversar com ele. Vamos lá, onde é que nós estávamos? Nós estávamos... mãe, você sabe, no aniversário. Ótimo, no aniversário. O que é que aconteceu lá? Eu briguei, entendeu? Ele começa a falar. Tá. O que você pensou nesse momento, quando seu coleguinha fez isso? Nada. Geralmente é assim mesmo, demora uns meses. Isso é legal. Ok, filho. O que vai acontecer da próxima vez? Tá bom, mãe, da próxima vez nunca mais eu vou fazer isso. Não interessa que ele faça, ouve o diálogo. Isso entendeu? Criar filho no diálogo. Aí, quando ele tiver com 10, ele já acostumou que ele já senta, já vai para a cadeirinha. Vai chegar com 12, com 13. Mas o que acontece? Se a gente não tem esse diálogo com 4, com 5, com 6, né? Lá em cima, na adolescência, os amigos é que vão ter. Entendeu? Então, a gente vai perder isso. Porque nós já somos ausentes da vida do filho por um período. Acho isso saudável. Ai, mãe, é mico pegar a sua mão no shopping. Claro, ele é normal.
Entendeu? Existe quem pega ou quem não pega, não interessa. Mas se acontecer, é normal. A criança na adolescência, ela vai abolir os pais um período, mas volta. Claro, vai só passar um tempinho, depois não aguenta e volta. Então é isso, diálogo é fundamental, mas você se começa desde pequenininho. Não adianta você querer conversar com seu filho pela primeira vez com 10 anos de idade. Senta aí que nós vamos conversar. Mãe, nunca fiz isso. Quando você conhece, né? Porque chega a idade assim, quando você não conhece, chega a idade assim, é sempre o outro que tem culpa, é sempre o outro que foi o culpado. Então, quando você conhece seu filho, você sabe. Exatamente. Então, ele pode, aí você percebe a mentira, você percebe que dificuldade ele tem, que inferioridade, de repente, ele tem, né? Mas você conhece a pessoinha. Gisele, tá bom, né? Posso só colocar uma coisa? Então, eu tenho certeza, até por pais que me escreveram pelo Face, que querem entender de dificuldade, eu queria me dispor pelo Facebook ou por e-mail, quem quiser, que às vezes tem muita mãe agoniada assim, mas e a dificuldade na escrita? Será que é severa? Será que não é? Será que eu procuro ajuda? Tá com problema na alfabetização? Não tá? Enfim, há uma infinidade nessas questões escolares. Então, tem a fanpage do meu blog, Aprendizagem Humana, e eu, como tenho feito, me disponibilizo, tem vários horários durante o dia que eu paro meia horinha para ajudar, porque eu acho que tem gente que realmente tem dúvida e uma simples colocação que a gente faz ajuda muito. E amanhã no blog Aprendizagem Humana tem repertórios aprendidos. É o tema que eu colocarei amanhã no ar, que é você é pai daquilo que você aprendeu, o repertório que você aprendeu com seus pais. Sim. E isso te ajuda com seus filhos. Então quem puder amanhã estar no www.robertapimentel.com.br será um prazer. Nós também nos disponibilizamos na escola pelo telefone 33217661. Quem quiser fazer contato, quiser aprofundar um pouquinho mais, nós estamos disponíveis. Eu também. Se alguém precisar de alguma dúvida, algum esclarecimento, é monica@monicafernandes.com.br. Né? Também estou aí, sempre contribuindo da melhor forma que eu puder. Estar aqui, para mim, hoje, foi muito feliz e falar disso é muito bom. Faremos vocês novamente, viu? Foi muito bom. Cris, vamos embora, né? Mais ou menos a gente volta. Amanhã, 10h30, a gente tem nosso encontro marcado. Amanhã, com um convidado super especial, Dado Schneider, falando sobre o consumidor. Acho que vai ser imperdível. Pois é, vai ser bom demais. Você não pode perder, então, amanhã às 10h30, ao vivo aqui. Um super beijo, uma ótima segunda-feira e até amanhã. No país da fantasia, num estado de euforia.